Era uma vez, em uma cidade grande, um jovem chamado Lucas, cheio de sonhos e determinação. Ele trabalhava como assistente em uma empresa poderosa, onde conheceu Ricardo, o CEO arrogante que sempre se achava superior. Um dia, durante uma reunião, Ricardo expôs Lucas na frente de todos, zombando de suas ambições e o demitindo por um erro que ele mesmo havia cometido. Aquela humilhação foi devastadora. Lucas saiu da sala, sentindo-se pequeno e impotente, enquanto os risos ecoavam em sua mente. Sem emprego e sem perspectiva, Lucas enfrentou uma queda arrasadora. Ele perdeu tudo, sua casa, economias e até o apoio de alguns amigos que preferiram se afastar. Com a autoestima em frangalhos, os dias se tornaram uma luta constante. Ele passou meses em desespero, vendo seus sonhos desmoronarem. Parecia o fim para ele, mas no fundo, algo o motivava a não desistir. Anos se passaram, e Lucas, agora em um novo rumo, decidiu se reerguer. Ele estudou, trabalhou em empregos quaisquer, mas sua mente nunca parou. Por trás da fachada de um homem comum, ele começou a construir um império. Com dedicação e astúcia, em 5 anos, Lucas se tornou bilionário, investindo em tecnologia e inovação. Ele não só havia se elevado, como também guardava um documento secreto que mudaria tudo. Finalmente, chegou o dia da virada. Ele decidiu voltar à empresa de Ricardo, mas desta vez como dono. Com um ar de confiança, ele entrou no prédio e todos o reconheceram, mas ninguém tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Ricardo, ao saber que Lucas estava de volta, sentiu um frio na espinha. No entanto, ainda acreditava que poderia se livrar de qualquer situação. Com um sorriso forçado, ele se aproximou. Lucas, meu velho amigo. Estou tão feliz que você voltou. Vamos trabalhar juntos novamente, posso te oferecer um ótimo salário, disse Ricardo, sem perceber a tempestade que se aproximava. Lucas ouviu, mas agora era ele quem estava no controle. Ele se aproximou calmamente, puxando um envelope lacrado do bolso. A tensão no ar era palpável. Você não faz ideia do que está prestes a acontecer, respondeu Lucas, com um sorriso enigmático. O ambiente ficou em silêncio enquanto ele abria o envelope e retirava um contrato assinado e um cheque no valor de 5 milhões, que havia sido parte do acordo que Ricardo nunca cumpriu. Lembra daquela noite em que você me traiu? Esse contrato é a prova do seu crime. O olhar de Ricardo mudou rapidamente de alívio para desespero. O que você está fazendo? Não precisa disso. Podemos resolver como homens, implorou, já percebendo que o poder havia mudado de mãos. Lucas, com a voz firme e controlada, respondeu, você me destruiu, mas agora é a sua vez de enfrentar as consequências. O mundo precisa saber quem você realmente é. A revelação foi devastadora não apenas para Ricardo, mas para todos ao redor. O vilão, agora exposto, viu seu império desmoronar. Os colegas de trabalho, que antes riam dele, agora olhavam com desprezo. Lucas se afastou, sentindo a satisfação de sua vingança ser finalmente realizada, enquanto os ecos da traição e do poder se dissipavam no ar. Ele não apenas se tornou um homem de sucesso, mas também o arauto da justiça que havia esperado por anos. Era uma vez um homem chamado Rafael, um simples trabalhador que dedicava sua vida a uma pequena empresa de tecnologia que havia criado com seus amigos de infância. Estava animado, pois acreditava que finalmente estava prestes a conseguir um grande contrato com uma grande corporação. Porém, no dia da apresentação, tudo desmoronou. Seu sócio, Carlos, que sempre teve um lado ambicioso, decidiu traí-lo. Em vez de compartilhar o mérito, Carlos fez questão de humilhá-lo na frente de todos, roubando a ideia e apresentando-a como sua. Rafael foi expulso da sala, e a risada dos executivos ecoou em seus ouvidos. A humilhação foi devastadora. Nos dias que se seguiram, Rafael perdeu tudo. O dinheiro que economizara durante anos se foi, e seus amigos o abandonaram, envergonhados de estar associados a ele. A pressão era insuportável, ele se viu sem emprego, sem amigos, sem perspectivas. Desesperado, passou noites em claro, pensando nas promessas quebradas e nos sonhos desfeitos. A vida parecia um túnel sem saída, e a única coisa que lhe restava era o desejo de vingança. 3 anos se passaram. Rafael, agora um homem mudado, se dedicou a estudar e a trabalhar por conta própria em projetos menores. Ele aprendeu tudo sobre tecnologia, finanças e, principalmente, como os negócios funcionavam.
Em um golpe de sorte, descobriu um documento secreto que provava que Carlos tinha desonrado o contrato que eles haviam assinado. Com essa informação em mãos, ele começou a trabalhar em um novo empreendimento, investindo em cada centavo que ganhava. A cada passo, ele se tornava mais astuto e mais poderoso. E, por fim, após mais de 5 anos, Rafael se tornou um bilionário. Agora, ele era o dono da empresa que havia humilhado. Carlos e seus antigos sócios não tinham ideia de quem era o verdadeiro homem por trás do sucesso. Rafael não perdeu tempo e decidiu que era hora de um confronto final. Ele convocou uma reunião, e Carlos, sem saber quem estava por trás do convite, entrou na sala confiante, acreditando que tudo estava sob controle. Quando Rafael apareceu, a expressão no rosto de Carlos mudou instantaneamente. O choque foi palpável. Rafael? É você? Carlos gaguejou. O homem que ele havia traído estava de volta, e agora era um gigante diante dele. Sim, sou eu. E você está prestes a pagar pelo que fez, disse Rafael, com um sorriso frio. Carlos começou a implorar por perdão, oferecendo dinheiro, fama e até mesmo uma parceria. Ele não fazia ideia de que Rafael já tinha tudo aquilo. Me escuta, Rafael. Eu posso te ajudar. Você não tem ideia do que está dizendo. Rafael, então, retirou um envelope lacrado de sua pasta e o abriu lentamente. Você se lembra deste contrato assinado? Este aqui diz que você não poderia usar nenhuma de nossas ideias sem a minha autorização. O olhar de Carlos se transformou de pânico em desespero. Mas, e isso não pode ser. Não apenas isso, continuou Rafael, puxando um cheque de milhões que provava que Carlos havia lucrado com a traição. Esse dinheiro que você ganhou custa muito mais do que você imagina. O ambiente ficou pesado, e Carlos estava em queda livre. A revelação devastadora foi como um golpe final. Rafael observou enquanto a expressão de Carlos se tornava impotente. Ele havia perdido tudo. A vida é cíclica, Carlos, disse Rafael, com um tom de quem finalmente havia encontrado a paz. Agora é a sua vez de sentir o que eu senti. A sala estava em silêncio, e a vingança de Rafael estava consumada. Ele havia se reerguido, mais forte do que nunca, enquanto Carlos se afundava em suas próprias mentiras. O ciclo havia se completado, e Rafael finalmente era livre. Em uma cidade movimentada, havia um homem chamado Lucas, um humilde trabalhador de uma pequena empresa de construção. Ele sempre se dedicou ao trabalho, sonhando em um dia ter sua própria empresa. Mas seus sonhos foram desfeitos quando seu sócio, o ambicioso e poderoso Ricardo, o traiu. Em uma reunião, com todos os funcionários presentes, Ricardo revelou que Lucas estava sendo demitido por não atender às expectativas. O riso dos colegas ecoou na sala enquanto ele saía, sua autoestima despedaçada, sentindo a humilhação pulsando em cada fibra do seu ser. Após a demissão, Lucas enfrentou uma queda profunda. Sem emprego e sem perspectivas, passou a lutar para sobreviver, vendo seus sonhos se transformarem em pesadelos. As contas se acumulavam e ele, antes cheio de esperanças, agora se via em um beco sem saída, enfrentando momentos de desespero. Sua família se afastou, os amigos sumiram, e Lucas não conseguia mais distinguir entre o dia e a noite. Porém, a vida é cheia de surpresas. 3 anos depois, Lucas renasceu das cinzas. Ele havia trabalhado incansavelmente, estudando e investindo cada centavo que conseguia. Com uma ideia inovadora, ele fundou sua própria empresa de tecnologia, e o que começou como um sonho acabou se tornando um verdadeiro império. Agora, Lucas era um bilionário, e seu antigo sócio nem fazia ideia do que estava por vir. Em seu cofre, ele guardava um documento secreto, um contrato que provava a traição de Ricardo. Então, chegou o dia do confronto. Lucas decidiu ir até a sede da antiga empresa, onde tudo começou. Ao entrar no escritório, viu Ricardo, que agora estava à frente de um negócio em declínio, implorando por ajuda. Lucas, por favor, eu preciso de você. Apostei alto e estou perdendo tudo, disse Ricardo, sem saber que o homem que ele havia humilhado estava diante dele. Com um sorriso enigmático, Lucas puxou um envelope lacrado de seu bolso. Você quer ajuda, Ricardo? Olhe para isso. O silêncio se instalou no ambiente, e todos os olhos estavam fixos neles.
Lucas abriu o envelope, revelando um contrato assinado que mostrava como Ricardo havia manipulado os números e traído Lucas, tirando-lhe os direitos sobre a empresa. Você não percebeu, mas tudo o que você construiu foi em cima de mentiras, Lucas disse, sua voz firme. E agora, com um simples documento, é tudo seu de novo. Desfaça-se. A revelação devastadora caiu como um peso nos ombros de Ricardo, que mal conseguia respirar. A expressão de choque no rosto de Ricardo disse tudo. Ele estava acabado. Enquanto Lucas caminhava para fora, ele sentiu uma onda de alívio e libertação. Havia finalmente cumprido sua vingança e reencontrado seu lugar ao sol, deixando para trás a humilhação e o desespero que quase o venceram. Em uma cidade grande, um homem chamado Carlos trabalhava incansavelmente em uma pequena empresa de tecnologia. Ele tinha um sonho, criar um software revolucionário que poderia mudar o mundo. Carlos sempre esteve ao lado de seu amigo de infância, Ricardo, que agora era seu sócio. Mas, com o tempo, Ricardo começou a se deixar levar pela ambição e pelo dinheiro. Em uma reunião decisiva, Ricardo apresentou a ideia de Carlos como se fosse sua, levando a empresa a um novo patamar. Carlos, que sempre foi humilde e dedicou sua vida àquela ideia, foi chamado de fracassado e demitido na frente de todos. A humilhação foi devastadora. Ricardo riu no rosto de Carlos, dizendo que ele nunca seria ninguém sem ele. Desolado, Carlos viu tudo o que construiu desmoronar. Sem emprego, sem amigos, e com dívidas que pareciam impossíveis de pagar, ele sentou-se em um canto escuro de seu apartamento e pensou que era o fim. Os dias se tornaram semanas e as semanas, meses. Ele se sentiu como um fantasma, uma sombra do que um dia foi. Mas, enquanto lutava contra a depressão, Carlos decidiu usar aquele tempo para estudar e trabalhar em silêncio. Ele começou a criar um novo software, algo ainda mais inovador, e por trás de portas fechadas, ele pesquisou sobre a indústria. Ele foi a conferências, fez contatos, e com cada passo, sua ideia cresceu. Anos se passaram e, em um golpe de sorte, Carlos recebeu um investimento de um bilionário. Com esse dinheiro, ele fundou sua própria empresa e, em menos de 5 anos, tornou-se um dos empresários mais ricos do país. Agora, Carlos era um bilionário, e com isso, ele adquiriu a empresa que um dia foi sua. Em seu novo escritório, Carlos encontrou um documento secreto que provava que Ricardo havia roubado sua ideia original. O que Ricardo não sabia era que Carlos havia guardado toda a documentação desde o começo. Finalmente, chegou o dia do confronto final. Carlos organizou uma reunião na sede da empresa. Ricardo, agora um executivo arrogante e desprezível, foi chamado para assinar novos contratos. Assim que ele entrou na sala, Carlos estava lá, calmo. O olhar de Ricardo se transformou de surpresa em pânico. Você. Como é que você conseguiu tudo isso? Perguntou Ricardo, tentando manter a compostura. Ah, Ricardo, você nunca imaginou que eu poderia voltar. E mais, que seria o dono disso tudo, Carlos respondeu, com um sorriso enigmático. Ricardo começou a implorar por perdão, oferecendo dinheiro, favores, qualquer coisa. Carlos, eu estava errado. Podemos trabalhar juntos de novo. Eu posso te ajudar, ele gritou, sem saber quem realmente estava diante dele. Carlos, mantendo a calma, retirou um envelope lacrado da gaveta e colocou sobre a mesa. Você realmente acha que eu me importo com o seu perdão? Olhe isso, disse ele, abrindo o envelope e revelando o contrato assinado que provava que Ricardo havia se apropriado da ideia de Carlos. O rosto de Ricardo empalideceu. O que é isso? Isso não pode ser real. É muito real, Ricardo. E você vai pagar pelo que fez, Carlos disse, com uma voz que transbordava determinação. Com um movimento rápido, apresentou o cheque que recebeu do bilionário, um montante que reverteria a situação de Ricardo de uma vez por todas. A empresa que um dia foi um sonho de Carlos agora era um pesadelo para seu ex-sócio, que se viu desmascarado e sem saída. Carlos havia finalmente reconquistado seu poder e sua dignidade, e a vingança estava completa. A sala encheu-se de um silêncio pesado, enquanto o peso da humilhação caía sobre Ricardo, que nunca imaginou que seu antigo amigo se levantaria das cinzas e se tornaria seu maior pesadelo. Era uma vez, em uma cidade grande, um homem chamado Lucas. Ele era um sonhador, sempre lutando para construir uma vida melhor. Mas tudo mudou quando conheceu Vitor, um empresário rico e poderoso.
Vitor ofereceu uma parceria, prometendo a Lucas um futuro brilhante. Mas, um dia, durante uma reunião, o orgulho de Vitor falou mais alto. Ele olhou para Lucas com desprezo e, diante de todos, disse: "Você nunca será nada na vida. Uma pessoa como você não merece estar aqui." A humilhação foi devastadora. Lucas saiu daquele escritório com a cabeça baixa e a alma ferida. O tempo avançou, e ele viu seus sonhos desmoronarem. A traição de Vitor o levou à falência. Ele perdeu o emprego, economias e até amigos. O desespero tomou conta dele. Por meses, Lucas viveu em um pequeno quarto, lutando contra a tristeza e a desesperança. Parecia que tudo acabará. A vida parecia ter dado as costas para ele. Mas o que Lucas não sabia era que, em meio ao seu desespero, ele encontrou força. Ele começou a estudar e trabalhar em projetos paralelos. Depois de 3 anos, ele descobriu uma forma de investir e, em um mercado desconhecido, começou a juntar pequenas quantias. O tempo passou e, após 5 anos, Lucas se tornou um bilionário, dono de uma empresa gigante. Ele tinha um documento secreto que mudaria tudo. Lucas decidiu que era hora de se vingar. Com o tempo, ele se preparou cuidadosamente e, com um plano genial, voltou à cidade. Ele adquiriu a antiga empresa de Vitor, que estava em declínio. Numa manhã ensolarada, ele entrou no escritório de Vitor, agora um homem desolado e sem poder. No entanto, ao olhar para o rosto de Vitor, Lucas sentiu uma mistura de raiva e satisfação. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" perguntou Vitor, com um medo evidente nos olhos. "Você não deveria estar aqui. Você está acabado." Lucas sorriu, um sorriso frio que revelava seu plano. "Eu estou aqui para te fazer uma proposta, Vitor. Você se lembra daquele projeto que você me fez humilhar?" Vitor, nervoso, gaguejou: "Claro que sim, mas isso é irrelevante agora." "Não para mim, Vitor. A vida é cheia de reviravoltas. Eu voltei e estou no controle." Lucas então puxou um envelope lacrado da pasta, com um ar de triunfador. "Você implorou por perdão depois de me fazer passar por tudo isso. Mas você não sabe quem eu sou agora." Vitor olhou perplexo, sem entender. "O que você quer dizer? O que você tem aí?" Com um movimento decidido, Lucas abriu o envelope e retirou um contrato assinado, um documento que provava que Vitor havia traído todos os sócios e desviado milhões. "Isso é a sua ruína, Vitor. Você nunca me respeitou, mas agora você vai pagar por tudo." O olhar de Vitor mudou. De desprezo a desespero, ele implorou: "Lucas, por favor. Podemos resolver isso. Eu posso te pagar. Dinheiro não é problema, eu posso fazer um acordo." Mas era tarde demais. Lucas sabia que a vingança era doce e que a hora da justiça finalmente havia chegado. Com um sorriso no rosto e o coração acelerado, ele assistiu o homem que um dia o humilhou desmoronar diante dele, finalmente derrotado. Era uma vez, em uma cidade grande e agitada, um jovem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma pequena empresa de tecnologia. Ele sonhava em um dia ser reconhecido pelo seu talento. Porém, seu chefe, o arrogante e riquíssimo Roberto, o desprezava. Em uma reunião, Roberto o humilhou na frente de todos, dizendo que Lucas nunca passaria de um simples programador. "Você não vale nem o que paga de aluguel", berrou Roberto, arrancando risadas dos colegas. Lucas saiu daquela sala arrasado. Após essa humilhação, as coisas só pioraram. Roberto, ao perceber o talento de Lucas, decidiu demiti-lo para que um amigo rico contratasse um estagiário mais barato para seu lugar. Sem emprego, sem dinheiro e sem perspectivas, Lucas viu seu mundo desmoronar. Ele perdeu tudo o que tinha. A casa, os amigos, até mesmo o apoio da família se foi. O desespero tomou conta dele, e a vida parecia um buraco sem fundo. Ele se sentia como um espectro, um fracassado. Mas Lucas não se deixou vencer. Durante os 3 anos seguintes, ele se isolou, mergulhando em estudos. Com um laptop emprestado e livros da biblioteca, ele aprimorou suas habilidades, criou um projeto inovador e, com o tempo, conseguiu um investidor. Ele trabalhou noite e dia, e o que antes era apenas uma ideia se transformou em uma grande empresa. 4 anos depois, Lucas retornou à cidade, agora não mais como um simples programador, mas como um bilionário.
Ele comprou a empresa que havia sido sua casa e a transformou em um império. Ele guardava um documento secreto que revelava a traição de Roberto. Foi em um evento de gala, onde todos os grandes nomes do setor estavam presentes, que o confronto final aconteceu. Lucas se aproximou de Roberto, que agora era apenas um homem em decadência, e fez questão de ser cordial. Roberto, você se lembra de mim? Perguntou Lucas com um sorriso maquiavélico. O vilão, ao reconhecer Lucas, ficou pálido e sua arrogância se desfez. Lucas, por favor, eu sempre achei você um bom profissional. Podemos resolver isso de forma amigável, implorou Roberto, sem saber que estava diante de seu maior pesadelo. Lucas, tranquilo e calculista, puxou de seu bolso um envelope lacrado. Você quer resolver? Que tal começando por aqui, disse ele, abrindo o envelope devagar. A sala ficou em silêncio, todos observando a cena com atenção. Isso aqui é o contrato que você me fez assinar quando me demitiu. Um documento que comprove a traição que você cometeu com a sua empresa. Você, meu caro, não terá como escapar dessa. Os olhares se voltaram para Roberto, que já começava a suar frio. Não, isso não pode ser verdade, ele balbuciou, enquanto seu mundo começava a desmoronar novamente. Lucas, com a voz firme e decidida, completou, vi o que você fez para que eu perdesse tudo. O que você fez para que eu me tornasse um nada. Agora sou tudo o que você nunca acreditou que eu pudesse ser. E isso, meu caro, é apenas o começo da sua queda. A revelação devastadora impactou não apenas Roberto, mas todos os presentes. Lucas finalmente provou que a vingança é um prato que se serve frio e que a verdadeira humilhação é fazer o opressor sentir o peso da própria arrogância. A sala se encheu de aplausos e assobios, enquanto Roberto, derrotado, se afastava, levando consigo a certeza de que nunca mais poderia menosprezar ninguém. Lucas sempre sonhou em ser um empresário de sucesso. Ele tinha uma ideia brilhante para um aplicativo que poderia revolucionar o mercado. Contudo, sua vida muda drasticamente quando Carlos, seu sócio e amigo de longa data, o trai. Em uma reunião com investidores, Carlos desconsidera Lucas, o humilhando publicamente, dizendo que ele era o cabeça de vento que nunca conseguiria levar o projeto adiante. Com isso, Lucas é demitido e vê seus sonhos desmoronarem. Perde tudo o que tinha, até mesmo a casa onde morava. Sem dinheiro, sem amigos e sem esperanças, ele se afunda em um abismo de desespero. Passam-se 3 anos. Lucas vive uma vida simples e desgastante, mas não desiste. Ele se dedica a estudar, aprender sobre negócios e tecnologia. A cada dia, ele se levanta com um novo propósito. Ele não quer mais ser a vítima da traição. Em um dia qualquer, Lucas descobre um documento secreto que Carlos havia deixado para trás, um testamento que revelava a verdadeira natureza da empresa, uma fraude que poderia ser exposta. Com essa informação, um plano começa a se formar em sua mente. Mais 2 anos se passam e Lucas, agora um bilionário e dono de sua própria empresa, decide que é hora de voltar. Ele constrói tudo do zero, focando em um novo aplicativo que não só supera o antigo, mas o torna obsoleto. Com o tempo e o sucesso, Lucas se transforma em uma figura poderosa, sempre com um envelope lacrado contendo a prova da traição de Carlos guardado em seu cofre. Ele está pronto para o embate final. Finalmente, Lucas se apresenta em uma conferência de tecnologia, onde Carlos, agora um empresário falido, está prestes a anunciar um novo projeto. Quando Lucas aparece, a sala fica em choque. Carlos, ao ver Lucas, tenta se disfarçar, mas não consegue esconder o medo que sente. O público murmura, e Lucas toma o microfone. Com voz firme, ele revela quem é, e o que realmente aconteceu. Carlos, desesperado, implora perdão, oferecendo dinheiro e proposta para trabalhar juntos, sem saber a verdade por trás do que ele havia feito. Mas Lucas não está lá para negociar. Ele apresenta o contrato assinado por Carlos, que evidencia a fraude e a traição. As palavras ecoam na sala, e a expressão de Carlos muda para pânico. Com o envelope lacrado em sua mão, Lucas destrói a credibilidade de seu ex-sócio, dizendo que as mentiras que Carlos construiu agora se tornaram suas correntes. O público, antes inclinado a apoiar Carlos, agora vê a verdadeira face da traição. Lucas, com um sorriso de satisfação, finaliza afirmando que a vingança não é apenas um prato que se serve frio, mas um legado que se constrói com suor e perseverança. A sala explode em aplausos, enquanto Carlos se despedaça em seu fracasso.
Ele estava no auge de sua carreira. João, um jovem talentoso, havia se esforçado ao máximo para construir sua pequena empresa de design. Mas tudo desmoronou quando seu sócio, Ricardo, um homem poderoso e influente, o traiu. Em uma reunião onde deveria ser celebrado o sucesso, Ricardo, com um sorriso sarcástico, anunciou que havia vendido a empresa para um conglomerado internacional, deixando João de fora. Desculpe, garoto. Você não tem o que é preciso para fazer negócios grandes, ele disse, enquanto todos na sala riam. A humilhação foi insuportável. Após a traição, João perdeu tudo. Seus clientes, sua reputação e, o pior de tudo, a confiança em si mesmo. Com as contas acumulando e os sonhos desfeitos, ele se afundou em um mar de desespero. A queda foi brutal. Sem dinheiro, foi despejado de seu apartamento e obrigado a voltar a morar com os pais, que sempre acreditaram em seu potencial. Ele se sentia um fracassado, um sonho destruído. Parecia que o fim havia chegado. 3 anos se passaram. João, agora desiludido, decidiu mudar sua abordagem. Trabalhou em empregos temporários, economizou cada centavo e, em segredo, começou a estudar o mercado financeiro. Ele descobriu um documento secreto que teria a capacidade de mudar tudo. Uma cláusula no contrato de venda da empresa, que dava a ele direitos sobre as futuras inovações da companhia. No fundo de sua mente, a ideia de vingança começava a ganhar forma. Após mais 2 anos de trabalho árduo, ele se tornou um bilionário, com uma nova empresa que competia diretamente com a antiga. Agora, João chegou ao auge de sua nova trajetória. Ele, como novo dono da empresa que um dia lhe tirou tudo, estava prestes a se vingar. Com o envelope lacrado em mãos, ele agendou uma reunião com Ricardo. O antigo sócio, sem ideia da verdadeira identidade do cliente, estava em choque ao ver o novo bilionário. O confronto final estava prestes a acontecer. João? É você? Ricardo perguntou, a expressão no rosto mudando de arrogância para medo ao perceber quem estava diante dele. Por favor, me perdoe. Eu estava tão desesperado. Você não pode fazer isso. João então abriu o envelope, com um sorriso frio, mostrou o contrato que garantia seus direitos. Você se esqueceu que eu ainda tinha uma fatia nessa empresa, Ricardo. O que você fez foi ilegal. Aqui está a prova que destrói você. O olhar desesperado de Ricardo, que antes era de desprezo, agora estava repleto de pânico. A revelação devastadora fez com que todo o ambiente mudasse. A sala que antes era cheia de confiança agora estava repleta de tensão e arrependimento. João havia se levantado das cinzas e agora tinha o poder nas mãos, enquanto Ricardo implorava por uma chance. A vingança estava completa e, naquele momento, João percebeu que a verdadeira vitória não era apenas recuperar o que era seu, mas fazer com que aqueles que o humilharam soubessem o que era perder tudo. Era uma vez um homem chamado Lucas, que vivia em um modesto apartamento, lutando para pagar as contas. Ele tinha um sonho grande, abrir sua própria empresa de tecnologia. Mas os planos de Lucas foram completamente arruinados por seu sócio, Carlos, um empresário rico e poderoso. Numa reunião, Carlos o humilhou diante de todos, dizendo que Lucas era apenas um sonhador sem futuro, e o demitiu da empresa que haviam construído juntos. Os parceiros e amigos que antes o apoiavam se afastaram, e Lucas sentiu o desespero tomar conta de sua vida. Sem emprego, as contas começaram a se acumular. Ele perdeu não apenas o trabalho, mas também sua casa e, em pouco tempo, ficou isolado. Lucas tentou de tudo para reerguer-se, mas a cada tentativa, a frustração o consumia. As noites em claro o levavam a um abismo de desespero, e ele se perguntava se aquela era realmente a sua vida. Ele estava à beira do fim. 3 anos se passaram. Lucas, determinado a dar a volta por cima, trabalhava em um projeto secreto. Ele estudou mais, aprendeu tudo sobre o mundo dos negócios e fez contatos importantes, sempre de forma discreta. Quando finalmente lançou sua nova empresa, a resposta foi surpreendente. Seu produto revolucionário fez sucesso rapidamente no mercado, e em poucos anos, Lucas se tornou um bilionário. Mas o mais importante, dele tinha um documento secreto que poderia acabar com Carlos. Com a nova fortuna, Lucas adquiriu a empresa onde antes havia sido humilhado. Para isso, ele esperou o momento certo.
E esse momento chegou. Carlos, agora endividado e sem prestígio, implorava por uma nova chance. Por favor, Lucas. Eu posso mudar. Eu sou um homem diferente agora, disse Carlos, sem saber com quem estava falando. Lucas apenas observava, a raiva fervendo dentro dele. Finalmente, chegou a hora do confronto final. Em uma sala de reuniões luxuosa, Lucas trouxe à tona um envelope lacrado. Você se lembra deste contrato, Carlos? A tensão aumentou. Esse documento é a prova de que você traiu não só a mim, mas também a nossa própria empresa. Você me deixou na rua para tomar o que era nosso. Lucas abriu o envelope e mostrou o contrato assinado por Carlos, onde todas as cláusulas de traição estavam escritas em letras garrafais. O choque no rosto de Carlos foi indescritível. Ele ficou paralisado, sabendo que havia perdido tudo. Com um simples movimento, Lucas destruiu a imagem que Carlos havia construído ao longo dos anos, revelando sua verdadeira face. Você se achava invencível, mas a vida tem seu jeito de equilibrar as coisas, Lucas declarou, com uma voz firme. A vingança estava completa, e a satisfação preenchia o coração dele. A luta tinha sido dura, mas agora Lucas era o dono de seu destino e, mais importante, tinha recuperado sua dignidade. O sol brilhava forte naquela tarde de verão quando Lucas, um jovem ambicioso e trabalhador, foi chamado até o escritório de seu sócio e amigo, Ricardo. A sala estava repleta de prêmios e troféus, símbolos do sucesso que os dois construíram juntos. Contudo, o clima era tenso. Ricardo olhou com um sorriso que não chegava aos olhos, com um tom frio, anunciou que estava demitindo Lucas, alegando que ele não era o homem certo para a empresa. Com um gesto arrogante, entregou a Lucas um envelope, dizendo que era tudo o que ele merecia. Ali, humilhado, Lucas sentiu seu mundo desmoronar. Depois daquela tarde fatídica, a vida de Lucas mudou completamente. Sem emprego, viu suas economias irem embora, e os amigos que antes o cercavam foram se afastando. A humilhação ficou marcada em sua alma enquanto ele enfrentava o desespero da falta de recursos. As contas se acumulavam, e a sensação de perda total era esmagadora. A ideia de recomeçar parecia uma piada cruel. Ele se isolou por meses, sem saber que caminho seguir, até que decidiu se afastar da cidade e buscar um novo propósito. Nos anos seguintes, Lucas trabalhou em empregos simples, mas nunca deixou de estudar e aprender sobre o mundo dos negócios. Durante esse tempo, ele fez contatos valiosos e, em segredo, começou a arquitetar um plano. 3 anos se passaram, e agora, em uma conferência de empreendedores, Lucas, agora um bilionário, se apresentou como o novo dono de uma empresa de tecnologia inovadora. Com um documento secreto em mãos, que prometia transformar seu futuro, ele estava prestes a dar o troco que planejou por tanto tempo. O momento do confronto chegou. Ricardo, agora em uma situação financeira complicada, não esperava que Lucas estivesse de volta. Em uma festa de gala, Ricardo se aproximou, acreditando que poderia usar seu charme para virar a situação a seu favor. Com um sorriso nervoso, ele implorou por uma segunda chance, sem saber que seu antigo sócio tinha algo muito mais poderoso em mente. Lucas ouviu, mas sua expressão era de pura determinação. Você não sabe com quem está falando, não é? Lucas disse, enquanto retirava um envelope lacrado de seu terno. O olhar de Ricardo mudou instantaneamente ao ver o conteúdo. Dentro, havia um contrato assinado por ambos, que detalhava uma traição que ele pensou ter escondido bem. Este contrato diz que você me traiu, e agora eu sou o dono de tudo isso, Lucas revelou, enquanto a tensão na sala aumentava. O choque no rosto de Ricardo foi inestimável. Você não pode fazer isso, ele gritou, enquanto tentava se afastar. Mas Lucas, com um olhar intenso e decidido, segurou o cheque que comprovava a transação de milhões que estava prestes a ser revelada. Você só me deu desprezo, e agora vai pagar por isso. Você perdeu tudo, Ricardo. Não é apenas o dinheiro, mas a sua imagem. E eu vou me certificar de que todos saibam a verdade. Com cada palavra, Lucas sentiu uma onda de satisfação percorrer seu corpo. Ele havia se reerguido, não apenas como um vencedor, mas como alguém que finalmente tomou as rédeas de sua vida de volta. A vingança não era apenas sobre dinheiro, era sobre justiça. A multidão ao redor começou a sussurrar, chocada com a revelação que mudaria a vida de Ricardo para sempre. A humilhação estava agora do outro lado,
e Lucas, com um sorriso de triunfo, sabia que finalmente havia vencido. Em uma cidade grande, onde a ambição andava de mãos dadas com a traição, Lucas, um homem simples e trabalhado, dedicava sua vida a uma pequena empresa de tecnologia. Ele sonhava em criar um produto que revolucionasse o mercado, mas seu sócio, Fernando, um homem rico e influente, teve outra ideia, dele queria o poder absoluto. Em uma reunião, Fernando, cercado por executivos poderosos, olhou para Lucas com desdém. Você acha que tem o que é preciso para liderar isso? Você é apenas um sonhador sem um tostão no bolso. As risadas ecoaram pela sala enquanto Lucas sentiu seu coração se despedaçar. Após um golpe traiçoeiro, Fernando demitiu Lucas e ficou com todos os direitos de sua invenção. Sem emprego e sem perspectivas, Lucas caiu em um abismo de desespero. Ele perdeu a casa, os amigos se afastaram e a única coisa que lhe restou foi uma pequena dívida de R$ 100.000. Ele se questionava se valia a pena viver em um mundo tão injusto. Mas ao fundo, uma chama de determinação começou a acender. Ele se isolou por 3 anos, estudou, trabalhou em empregos variados, e principalmente, desenvolveu um novo projeto em segredo. 3 anos depois, Lucas, agora um homem transformado, voltou à cidade. Com um olhar decidido, ele entrou em uma sala de reuniões da gigante do setor tecnológico, onde, para a surpresa de todos, ele se apresentou como o novo dono da empresa. Ele havia vendido sua nova invenção por milhões a um investidor estratégico, e agora carregava um envelope lacrado que continha um documento secreto. Ele sorriu ao ver Fernando, que ainda se achava no controle, cercado por seus antigos aliados. Durante o confronto, Fernando não reconheceu Lucas. Você não tem ideia do que é poder, garoto. O jogo mudou e você não faz parte dele. Lucas, calmo, olhou diretamente nos olhos de Fernando. Você está certo. O jogo mudou, e eu sou a mudança. O ambiente se encheu de tensão quando Lucas revelou seu verdadeiro plano. Eu não estou aqui para discutir, estou aqui para financiar sua queda. Fernando, ensandecido, implorou. Por favor, eu posso te pagar qualquer quantia, só não me derrube assim. Lucas então ergueu o envelope lacrado e declarou: Você não tem como pagar por isso. Este é o seu testamento e também a sua condenação. Aqui está o contrato que você fez e que eu mantenho guardado, onde você renunciou a tudo o que era nosso. Ele abriu o documento e as palavras foram como um golpe no estômago de Fernando. A sala ficou em silêncio total, todos os olhares fixos na prova irrefutável de traição. Lucas, com a voz firme, continuou: Você destruiu minha vida, mas agora é você quem vai perder tudo. O dinheiro que você pensou que tinha não é nada comparado ao que você realmente perdeu. A revelação devastadora deixou Fernando em choque. Ele se apoiou na mesa enquanto a realidade de seu erro se instalava. Assim, a vingança não só foi satisfatória, mas também transformadora. Lucas sabia que a verdadeira vitória não estava apenas no dinheiro ou no poder, mas na capacidade de se reerguer e fazer justiça. O silêncio da sala foi rompido por uma explosão de aplausos. Ele olhou para Fernando, agora um homem derrotado, e disse: Aprenda a respeitar os que você considera abaixo de você, porque um dia eles podem se levantar e te surpreender. E assim, Lucas saiu da sala, um homem livre, não apenas de suas amarras, mas também de seu passado doloroso. Em um luxuoso escritório no centro da cidade, Lucas, um jovem sonhador e cheio de ideias inovadoras, apresentou um projeto ambicioso a seu sócio, Ricardo, um homem poderoso e arrogante. Durante a reunião, Ricardo se divertiu com a apresentação, interrompendo Lucas e debochando de suas aspirações. Você realmente acha que isso vai funcionar? Você não passa de um sonhador sem dinheiro. Volte quando tiver algo real, ele riu, deixando Lucas em um mar de humilhação diante da equipe. Após aquele dia, Lucas enfrentou uma série de reveses. Sem o apoio de Ricardo, seu projeto desmoronou. De repente, ele perdeu tudo. O dinheiro que havia investido, os amigos que o abandonaram, e a família que não o compreendia. Ele foi demitido e passou a viver em um pequeno apartamento, consumido pela solidão. O desespero tomou conta de sua vida, e a ideia de um futuro brilhante foi substituída por um vácuo profundo. Parecia o fim. Porém, o tempo passou, e o que Lucas não sabia era que uma reviravolta estava a caminho. Anos depois, ele se reinventou, estudou, aprendeu sobre negócios e investimentos. Trabalhou em um emprego humilde,
mas estratégico, guardando cada centavo que conseguia. Com disciplina e uma mente afiada, Lucas se tornou um investidor astuto. Finalmente, ele tinha um plano e, com um documento secreto em mãos, ele comprou a empresa que um dia tinha sonhado em dirigir. Agora, ele era bilionário. Na manhã da grande reunião de acionistas, Lucas entrou no prédio com um ar de confiança. Os sussurros começavam a ecoar assim que ele se aproximava da sala. Ricardo, agora um executivo influente, estava lá, sem ideia do que estava por vir. Quando Lucas entrou na sala, a expressão de Ricardo se transformou. Lucas? Você? O que você está fazendo aqui? Ele parecia em choque. Lucas, com um sorriso enigmático, se aproximou de Ricardo. Eu só vim para discutir algumas coisas sobre o futuro da empresa, Ricardo. Você se lembra de certas promessas que fez? A tensão no ar era palpável. Ricardo tentou se manter firme, mas a dúvida começou a assombrá-lo. Lucas então revelou o envelope lacrado, um contrato que provava que ele tinha direito a uma parte significativa da empresa. Você não viu isso vindo, não é? O tempo é uma ferramenta poderosa. Ricardo, em desespero, implorou. Lucas, por favor. Vamos conversar. Eu posso te pagar. Milhões. O que você quiser. Não faça isso. A cada palavra, Lucas sentia uma satisfação profunda. Ele segurou o contrato na frente de Ricardo. Olha, isso aqui diz que você me traiu, e agora o jogo virou. A revelação devastadora estava diante deles, com a prova em mãos que destrói a reputação de Ricardo e suas posses. O olhar de horror no rosto de Ricardo era tudo o que Lucas precisava. Eu não sou mais seu empregado. Agora, você vai entender o que é ser humilhado. A sala ficou em silêncio, e Lucas sentiu a vingança finalmente satisfeita, enquanto a ironia do destino se revelava neste confronto final. Ele se virou, deixando Ricardo com o peso da traição, pronto para reescrever sua história de uma vez por todas. João sempre sonhou em ter seu próprio negócio. Ele trabalhava duro, economizava cada centavo, mas nunca parecia o suficiente. Um dia, finalmente encontrou um sócio, Ricardo. Ricardo era o tipo de cara que sempre estava rodeado de riqueza. Juntos, abriram uma startup promissora. Mas, com o tempo, João começou a notar mudanças. Ricardo se tornava cada vez mais arrogante e desonesto. E, numa reunião fatídica, em plena apresentação para investidores, Ricardo o humilhou na frente de todos. Você não entende nada de negócios, João. Às vezes é melhor saber seu lugar. As risadas ecoaram pela sala e João se sentiu menor do que nunca. Após a humilhação, as coisas só pioraram. Ricardo começou a tomar decisões sem consultá-lo, minando seu poder dentro da empresa. O ápice chegou quando João foi demitido sem aviso prévio, culpado por algo que não fez. Sem o emprego, sua vida desmoronou. Ele perdeu amigos, sua família ficou desapontada, e os credores começaram a bater à porta. A sensação de desespero era palpável. Parecia o fim. Sozinho e quebrado, João se afastou de todos, escolhendo um caminho de silêncio e reflexão, enquanto assistia Ricardo se tornar um magnata. 3 anos se passaram. João, longe de desistir, dedicou-se ao aprendizado. Ele se reergueu, investindo tudo o que tinha em cursos e networking. Um dia, recebeu uma notificação de um velho advogado que havia conhecido na infância, um testamento do avô, que ele nunca soube que existia, um documento que revelava uma herança de milhões. Com essa quantia, João não apenas se estabilizou, mas fez um movimentado investimento em tecnologia. Ele se transformou em um bilionário, e agora era o dono da empresa que havia perdido. Mudanças aconteceram rapidamente. João usou seu novo poder para reunir evidências sobre Ricardo. Ele tinha em mãos um envelope lacrado com contratos que comprovavam a traição de Ricardo, um documento extremamente comprometedor. Era a hora do confronto. Com um plano bem estruturado, ele organizou uma reunião com todos os investidores que anteriormente tinham rido dele, agora atraídos pela nova fortuna de João. No dia da reunião, a tensão era inegável. Ricardo chegou todo confiante, sem saber do que estava por vir. Quando João entrou na sala, o olhar de todos mudou. A surpresa era palpável.
Ricardo, vamos falar sobre o que realmente aconteceu, disse João, sua voz imponente. O vilão, visivelmente nervoso, tentou disfarçar. João. O que você está fazendo aqui? Os murmúrios começaram a percorrer a sala. Eu sou o novo proprietário desta empresa e venho trazer à tona sua verdadeira face, respondeu João, com um sorriso no rosto. Ele abriu o envelope lacrado e começou a expor as provas. Você se esqueceu das suas traições, não é? Aqui estão os contratos que você fez comigo. E agora, está tudo revelado. Ricardo, que antes era tão seguro, agora estava em desespero. João, eu imploro. Eu não sabia que era você. Vamos resolver isso, eu pago o que for preciso. Mas não havia mais razão para transações. João segurava na mão um cheque que provava a verdadeira propriedade da empresa e o contrato que garantiria seu lugar. Você usou a traição como moeda, agora é hora de pagar o preço. O olhar de medo e incredulidade de Ricardo foi recompensador. A humilhação que João sentiu anos atrás agora era totalmente invertida. Ele havia se tornado o homem que antes queria ser, e a vingança estava completa. No final, a sala estava em silêncio, e a queda de um poderoso se tornava a ascensão de um novo ícone. João, finalmente, era livre. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava em uma empresa de tecnologia. Ele era o preferido do chefe, mas tudo mudou quando chegou na sala de reuniões e viu seu sócio, Ricardo, de braços dados com seu pai, um magnata do setor. Eles riram dele, dizendo que ele nunca seria nada. Você não merece estar aqui, Lucas. A sua falta de ambição é deprimente, disse o pai de Ricardo com desdém. Aquela humilhação na frente de todos fez o coração de Lucas se despedaçar. Desempregado e sem esperança, Lucas teve que voltar para a casa dos pais, onde a situação financeira estava cada vez mais crítica. Ele olhava para o teto do quarto, sonhando em conquistar o mundo da tecnologia. Mas as contas se acumularam, a pressão aumentou e ele se sentiu como se estivesse afundando em um mar de desesperança. Sem opções, decidiu abandonar a área e aceitou um emprego qualquer. Seus sonhos pareciam ter chegado ao fim. Mas Lucas não desistiu. Durante os anos seguintes, ele se envolveu em um projeto secreto. Ele trabalhou arduamente, economizando cada centavo que conseguia. Finalmente, após 5 anos de sacrifícios e aprendizado, ele lançou sua própria startup. O sucesso foi estrondoso. Lucas se tornou um bilionário em pouco tempo, superando todas as expectativas. E agora, ele tinha em mãos um documento secreto que poderia mudar tudo. 3 anos depois, Lucas voltou à cidade onde tudo começou. A empresa de Ricardo, que antes o desprezava, estava agora à beira da falência. Com um sorriso no rosto, Lucas se apresentou como o novo dono da companhia. Ele tinha um objetivo: confrontar Ricardo e seu pai. Ao entrar na sala de reuniões, todos ficaram em choque. Surpresa! O pequeno Lucas voltou, e dessa vez eu não vim para pedir desculpas, disse ele, com confiança. Ricardo, pálido e suando frio, implorou: Lucas, você não precisa fazer isso. Podemos trabalhar juntos, eu posso te pagar. Mas Lucas sabia que não era apenas dinheiro que ele queria. Era vingança. Você sempre subestimou meu potencial. Agora sou o que você nunca acreditou que eu seria, respondeu, com a voz firme. No clímax da tensão, Lucas retirou o envelope lacrado de sua mochila. Ele o abriu lentamente, revelando um contrato assinado que provava a traição de Ricardo e seu pai. Aqui está a prova de que vocês tentaram me derrubar e ainda tentaram roubar a minha ideia. Pensei que eu não soubesse, não é? A sala ficou em silêncio. O rosto de Ricardo se contorceu de choque, enquanto Lucas continuava. Esse contrato não é apenas um papel. É a prova da sua traição. Com isso, eu te deixo sem nada. Ele entregou o documento a todos os presentes, que começaram a sussurrar entre si, horrorizados. Com a revelação devastadora, Lucas se despediu, deixando para trás a ruína de quem um dia o humilhou. Ele sabia que havia feito mais do que apenas se vingar, ele havia provado que o verdadeiro sucesso é forjado na superação, e o mundo não esquece quem sempre lutou. E assim, ao sair da sala, um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto, enquanto a porta se fechava atrás dele, simbolizando o fim de um ciclo e o começo de uma nova era.
Era uma vez, em uma cidade grande, um jovem chamado Lucas. Ele trabalhava duro em uma pequena empresa de tecnologia. Lucas sonhava em criar inovações que mudariam o mundo, mas seus sócios, a poderosa família Almeida, não acreditavam em seu potencial. Certa noite, em uma reunião, o patriarca da família, Carlos Almeida, o humilhou diante de todos. Você nunca vai ser nada. Por que você ainda está aqui? Não tem dinheiro, nem futuro. O olhar de desprezo dos outros sócios queimou em sua memória. Após a humilhação, Lucas foi demitido. Sem emprego, sem dinheiro e sem apoio, ele viu sua vida desmoronar. Suas contas se acumularam, e a desesperança o consumiu. No auge do seu desespero, ele perdeu a casa e até mesmo o carro que tanto amava. Lucas sentiu que havia chegado ao fim de sua jornada, afundado em dívidas e sem nenhuma perspectiva. Mas nas noites sombrias, uma ideia começou a germinar em sua mente. Passaram-se anos. 3, para ser exato. Lucas, longe dos olhos do mundo, trabalhou incansavelmente em um projeto secreto. Ele se tornou um expert em tecnologia, e com isso, conseguiu juntar uma fortuna. Com muito esforço e dedicação, ele fundou sua própria empresa, que rapidamente se tornou um império, avaliado em bilhões. Agora, ele não era mais a vítima, mas o dono da empresa que antes o desprezava. Em uma tarde ensolarada, enquanto revisava documentos, Lucas encontrou um envelope lacrado que continha um contrato, o qual mudaria o destino da família Almeida para sempre. Ele havia descoberto que Carlos Almeida havia traído um sócio, desviando milhões, e por isso, o documento era a chave para sua vingança. Chegou o dia do confronto final. Lucas, agora um bilionário elegante, apareceu na sede da antiga empresa. Carlos Almeida estava lá, cercado por antigos sócios, todos em pé, olhando para Lucas com surpresa. O que você está fazendo aqui? Carlos perguntou, sua voz trêmula. Sem perder tempo, Lucas apresentou o contrato. Você não lembra de mim, não é? Mas eu sei muito sobre você. Ele deitou o documento sobre a mesa, e todos os olhares se voltaram para Carlos. Isso não pode ser verdade. Carlos gritou, seu rosto empalidecendo. Ele implorou por perdão, oferecendo um cheque em branco, sem entender que o que tinha nas mãos era a prova de sua traição. Lucas, com um sorriso irônico, revelou que a quantia desviada era maior do que eles podiam imaginar. 50 milhões, Carlos. É isso que sua ambição te custou. O silêncio tomou conta da sala, e os olhares de choque entre os antigos sócios eram evidentes. Lucas, com a confiança renovada, finalizou, hoje, você paga pelo que fez. A vingança não é apenas minha, é de todos que você traiu. O dia de sua queda chegou. Carlos, agora sem alternativas, viu seu mundo desmoronar enquanto Lucas se virava, saindo da sala com o sentimento de que finalmente havia recuperado o que era seu. A justiça havia sido servida, e Lucas, o antes humilhado, agora se tornava o novo nome a ser respeitado. João era um homem simples, trabalhador de uma pequena empresa de tecnologia, mas sonhava alto. Ele acreditava que suas ideias poderiam mudar o mundo. Um dia, em uma apresentação importante, foi humilhado por seu sócio, Ricardo, um homem rico e arrogante que não perdia uma chance de menosprezar João. Você acha que suas ideias valem alguma coisa? Isso é uma perda de tempo. O desprezo de Ricardo o atingiu como uma faca, fazendo-o sentir que não tinha valor algum. Após aquele dia, João foi demitido. Sem emprego, sem dinheiro, e a pressão sobre ele só aumentava. Ele viu sua namorada, Ana, se afastar, incapaz de lidar com a situação. João perdeu tudo, seu lar, seu emprego e, mais importante, sua autoestima. Em um momento de desespero, ele se trancou em casa, sem saber se o sol voltaria a brilhar para ele. Era queda total, e ele se perguntava se alguma vez conseguiria se reerguer. 3 anos se passaram e, após um período de reflexão, João começou a trabalhar em um novo projeto. Com o tempo, sua ideia, que antes parecia apenas um sonho distante, tornou-se uma plataforma tecnológica revolucionária. Ele fez contatos, investiu suas economias, e por fim, conseguiu o que muitos consideravam impossível, e ele se tornou um bilionário. A sede da sua nova empresa era um prédio imponente na cidade. Com um documento secreto em mãos, ele estava pronto para sua vingança.
João, agora poderoso, decidiu voltar à antiga empresa onde tudo começou. Ele se apresentou como novo dono, e as coisas mudaram rapidamente. A primeira reunião foi cheia de tensão, com Ricardo, ainda seu sócio, sem saber que o menino que lhe humilhara agora era seu superior. Durante o encontro, João confrontou Ricardo, que implorava por uma segunda chance, oferecendo até dinheiro. Eu posso te pagar. O que você precisa? Você não sabe com quem está falando. Dizia Ricardo, desesperado. Com um sorriso sutil, João puxou um envelope lacrado de sua pasta e começou a falar. Você não tem ideia de quem sou agora, não é? Aqui está o contrato que prova que você me traiu e me deixou na miséria. Ele abriu o envelope e apresentou a prova de que Ricardo havia desviado milhões da empresa. O choque tomou conta da sala. A revelação devastadora cortou o ar como um facão. Ricardo, agora pálido e sem palavras, viu sua vida desmoronar diante de seus olhos. Você não pode fazer isso. Ele tentou se defender, mas João já havia vencido a batalha. A vingança é doce, Ricardo. E hoje, finalmente, eu saboreio. A sala que antes ressoava com risos e arrogância agora estava em silêncio, apenas o eco da derrota de Ricardo preenchendo o espaço. João, satisfeito, olhou nos olhos do homem que um dia o destruiu e sorriu, sabendo que o ciclo havia se fechado. Era uma vez um jovem chamado Lucas, que trabalhava duro em uma pequena empresa de tecnologia. Ele sonhava em crescer e fazer a diferença, mas tinha um chefe, o poderoso e arrogante Ricardo, que sempre o menosprezava. Certa vez, em uma reunião, Ricardo olhou para Lucas e disse: Você não serve nem para segurar o meu café. Vá embora antes que eu te demita. As risadas dos colegas ecoaram na sala, deixando Lucas envergonhado e humilhado. Lucas saiu da empresa com o coração partido e o orgulho ferido. Sem emprego e sem dinheiro, ele enfrentou meses de desespero. As contas se acumularam e seu sonho parecia distante. Ele ficou por um fio, sem saber como iria sustentar a família. Sua autoestima foi arrasada, e ele se sentia um fracasso total. Parecia que tudo tinha chegado ao fim. Após 3 anos de dificuldades e sem esperança, Lucas começou a trabalhar em um projeto secreto. Ele se dedicou todos os dias, estudando e desenvolvendo um software inovador. O tempo passou e, com muito esforço, conseguiu investir em sua ideia. Anos depois, Lucas lançou sua empresa de tecnologia e, para sua surpresa, ela cresceu rapidamente. Ele se tornou um bilionário e, com isso, adquiriu não apenas poder, mas também um documento secreto que mudaria tudo. Ricardo, por outro lado, viu sua empresa entrar em crise. Quando Lucas decidiu voltar e comprar a antiga empresa de Ricardo, ele estava pronto para a vingança. No dia em que a transação foi concluída, Lucas entrou no escritório de Ricardo, que estava claramente abalado ao vê-lo. Você? O que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, assustado. Lucas apenas sorriu. Eu vim para fechar um negócio. No confronto final, Ricardo, desesperado, tentou apelar para a velha amizade que eles tinham. Por favor, Lucas. Eu não sabia que você estava por trás de tudo isso. Eu posso te pagar, eu posso. Lucas interrompeu. Você não entende, Ricardo. O que está em jogo aqui vai muito além de dinheiro. Com isso, ele retirou um envelope lacrado de sua pasta e colocou sobre a mesa. O olhar de Ricardo mudou. Ele começou a suar frio. Isso é um contrato. O mesmo que você me fez assinar quando me demiti. E essa é uma cópia do testamento da sua empresa, onde eu sou o único herdeiro. Você sempre achou que era invencível, mas agora, você está prestes a perder tudo, Lucas disse com calma. O choque no rosto de Ricardo foi indescritível. Ele havia sido traído pelos próprios sócios. O silêncio que se seguiu foi pesado e tenso. Você não pode fazer isso. Ricardo gritou, agora um homem em desespero. Eu imploro, Lucas. Perdoe-me. Eu prometo que vou mudar. Lucas, porém, manteve a compostura. Não existe perdão para quem nunca soube reconhecer o seu erro, respondeu, enquanto a adrenalina tomava conta dele. A vingança estava finalmente completa. Lucas se virou e saiu do escritório, deixando Ricardo em um mar de desespero, sem saber o que fazer. Ele havia se transformado de um funcionário humilhado a um poderoso CEO.
E, apesar de todas as dificuldades, o mais importante era a sensação de poder que ele sentia agora. A vida tinha lhe ensinado uma lição valiosa e nunca subestime aqueles que parecem pequenos, porque um dia, eles podem se tornar gigantes. Em uma cidade repleta de arranha-céus e ostentação, Lucas trabalhava como assistente em uma grande empresa de tecnologia, sonhando em um dia ser reconhecido por seu talento. Mas sua vida mudou para sempre no momento em que o carismático e arrogante CEO, Dr. Ricardo, o chamou em sua sala. Você realmente acha que vai chegar a algum lugar aqui, Lucas? Você é apenas um Zé Ninguém. A humilhação foi tão profunda que Lucas mal conseguiu sair da sala. Meses depois, Lucas foi demitido sem aviso prévio, acusado injustamente de roubo de informações. A traição de seu melhor amigo, que se aliou ao Dr. Ricardo, fez com que Lucas perdesse não apenas o emprego, mas também a dignidade e a fé em si mesmo. Com dívidas acumuladas e sem perspectiva, ele se afundou em um abismo de desespero. O que antes era uma vida repleta de sonhos se transformou em um pesadelo. Anos se passaram. Lucas, determinado a mudar seu destino, se dedicou incansavelmente. Ele estudou, trabalhou em empregos simples e até se envolveu com um grupo de investidores. Até que um dia, enquanto vasculhava documentos antigos, encontrou um envelope lacrado que tinha sido deixado por seu avô. Dentro dele, estava um contrato que garantia uma porcentagem das ações de uma empresa que hoje valia bilhões. A adrenalina correu por suas veias. Era a sua chance. 3 anos depois, Lucas voltou à cidade, agora como um bilionário, proprietário da empresa de tecnologia que um dia o humilhou. Com um ar de confiança, ele entrou no prédio, agora imponente e cheio de vida. A expressão de surpresa dos funcionários era indescritível. Lucas tinha um documento secreto que lhe conferia o poder total sobre a empresa. Ele estava preparado para seu confronto. Em uma reunião de acionistas, Dr. Ricardo, agora cínico, sorriu ao ver Lucas. "O que você quer, garoto?" "Não tem mais nada a fazer aqui", disse, achando que estava no controle. Lucas apenas sorriu, sabendo que a hora da verdade tinha chegado. Ele se levantou lentamente, puxou o envelope e, com a voz firme, disse: "Eu voltei para pegar o que é meu." Dr. Ricardo, em um tom arrogante, riu. "Você acha que me assusta? Eu sou rico, sou poderoso." Mas Lucas, impassível, colocou o contrato na mesa. "Este contrato garante que eu sou o verdadeiro dono desta empresa. Você me traiu, e agora estou aqui para acertar as contas." O choque tomou conta da sala. O CEO, agora em pânico, começou a implorar. "Por favor, eu não sabia. Podemos resolver isso. Eu te pago. O que você quiser." Mas Lucas não sentia raiva, apenas satisfação. Ele havia esperado por este momento. "Você não sabe com quem está lidando", respondeu, mostrando o cheque que provava as suas palavras. O impacto foi devastador. O documento provava a fraude que Dr. Ricardo cometeu para se apropriar da empresa. A sala estava em silêncio, a tensão era palpável. "Você não merecia nada disso", disse Lucas, enquanto todos na sala percebiam a verdadeira face do vilão. A reviravolta estava completa. Lucas, agora no controle e em uma posição de poder, não buscava mais vingança, mas justiça. Ele se virou para deixar a sala, mas não sem antes olhar nos olhos de Dr. Ricardo e dizer: "Hoje, eu sou o homem que você deveria ter respeitado." E com isso, a história de humilhação se transformou em uma poderosa lição de resiliência e redenção. Em uma cidade grande, onde o brilho das luzes esconde a treva da ambição, um jovem chamado Lucas lutava diariamente para sobreviver. Ele trabalhava em uma empresa poderosa, onde o dono, o arrogante Ricardo, desprezava todos que não tinham seu nível de riqueza. Certa vez, em uma reunião, Ricardo olhou para Lucas com desprezo e, na frente de todos, humilhou-o. "Você nunca será nada além de um funcionário medíocre", disse, fazendo Lucas sentir o peso da humilhação. A partir daquele dia, a vida de Lucas desmoronou. Ele foi demitido sem aviso, e com a falta de dinheiro, perdeu seu apartamento pequeno e humilde. O desespero tomou conta dele, e as noites em claro se tornaram sua nova realidade. Lucas se sentiu sozinho, traído até por amigos que o abandonaram. A humilhação e a dor o consumiram, fazendo-o acreditar que tudo havia acabado para ele. Mas a vida tem suas reviravoltas.
Após 3 anos vivendo nas sombras, Lucas encontrou uma luz. Ele se dedicou a estudar, a aprender sobre negócios e investimentos. Trabalhou em empregos temporários, economizou cada centavo e fez contatos valiosos. Com muito esforço, ele conseguiu um emprego em uma startup. O que ninguém sabia era que ele estava montando um plano. Passaram-se outros 2 anos, e finalmente, Lucas tornou-se bilionário. Ele não apenas adquiriu a empresa de Ricardo, mas também obteve um documento secreto que comprovava a corrupção do ex-chefe. O dia do confronto final chegou. Lucas entrou na sala de reuniões da empresa como o novo CEO. Os olhares de espanto foram gerais. Ricardo, que se achava intocável, não podia acreditar que aquele funcionário medíocre agora estava no comando. O ambiente ficou tenso quando Lucas se aproximou de Ricardo e disse: "Você se lembra de mim?" Ricardo, percebendo o clima, implorou: "Por favor, eu fiz o que fiz porque achava que precisava." Lucas riu por dentro ao ver o desespero nos olhos do homem que tanto o humilhou. Ele então tirou do bolso um envelope lacrado e o abriu na frente de todos. "Você se esqueceu deste contrato, não foi? O que você fez foi totalmente ilegal." Lucas mostrou a prova, um documento que comprovava a traição de Ricardo, sua manipulação na empresa e os reais 5 milhões que ele desviou. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ricardo, agora com o rosto pálido, gaguejou: "Isso não pode ser verdade." Mas Lucas continuou: "É sim, e você irá pagar por tudo." Sua hora chegou. O vilão, agora ao chão, não tinha mais forças. O choque e o desespero dominaram sua expressão. Lucas, finalmente satisfeito, fechou o envelope e sorriu. A vingança estava completa, e a reviravolta que parecia impossível finalmente se concretizou. O poder do perdão, pelo menos por enquanto, não estava em seu coração.